Fala galera, voltamos aqui para gravar algumas questões a nível de Enem que a gente vai estar aí postando no nosso canal, tá? Vamos resolver aqui algumas questões de mecânica, tá? São questões campeãs que sempre vem no Enem. Então, se você pegar e mapear o Enem, você vai ver que o primeiro lugar em nível de questões é de mecânica. Então, vamos resolver aqui uma questão aqui no nosso canal, duas questões, e vamos à aula e toca aí a vinheta. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior, como a gente colocou aqui para você, né? Então a parte superior é a parte de 30 centímetros, a unidade aqui é os centímetros, tá? E a parte inferior está na parte, o zero da régua está na parte inferior. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, próximos do zero da régua. Então tá aqui, né? Vou dar os dois dedos aqui, sem tocá-la. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguir segurar a régua, isto é, a distância que ela percorrer durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Então, nesse caso, o que aconteceu nesse pequeno experimento? A pessoa largava a régua, a menção foi o seguinte, ó, a pessoa que está a 30 centímetros, ou seja, ela teve uma reação de 24 centésimos de segundos, tá? Então, uma reação muito baixa, né? Uma reação muito rápida nesse caso, né? Então, o que aconteceu? Ó, a 15 centímetros, teve uma segunda pessoa que teve uma reação de 17 centésimos de segundos. Enquanto que a de 10 centímetros, repara que nesse caso teve uma redução de tempo menor. Então, se você comparar o posicionamento da régua, onde ela foi, nesse caso, abandonada, você tem as reações de cada altura associada a tempo. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por quê? Primeira questão, letra A. A letra A a gente vai descartar porque a energia mecânica da régua aumenta. Nesse caso, você faz o seguinte ideia. Em um sistema conservativo, a energia mecânica ela é constante, tá? Em um sistema conservativo, a energia mecânica ela é constante, tá bom? Ela é constante. A resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Nesse caso, se você perceber e verificar as laterais da régua, ela é muito fina. Então, objetos que são finos, eles têm uma resistência menor em relação à resistência do ar. Então, nesse caso, a velocidade ela não vai diminuir, porque nesse caso a espessura da régua é uma espessura bem menor, tá? C. A aceleração da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. Você vai ver que em queda livre, inclusive tem uma playlist aí no nosso canal de cinemática, você sabe que de acordo com a queda da régua, você está na Terra, então a gravidade é constante, tá? Essa aceleração que ela está na direção vertical, de acordo aqui no nosso enunciado, né, que está suspenso verticalmente, então nesse caso a gravidade vai estar atuando na direção vertical, puxando esse corpo para baixo, tá? Letra D, a força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Galera, essa é a nossa alternativa. Por quê? Independente da altura, ou seja, a força-peso faz com que o corpo, nesse caso, ele desça com movimento acelerado, tá bom? Então, nesse caso, se você colocar a 10 centímetros, a 15 centímetros, a 30 centímetros, nesse caso, a força-peso ela vai agir constantemente puxando esse corpo para baixo, fazendo com que esse corpo tenha movimento acelerado. Gráfico, muito clássico de vir também no nosso Enem, então fica atento das funções, da cinemática, né? Muito importante, nesse caso você tem as 4 grandezas, né? Que é o espaço, velocidade, tempo e aceleração. Então muito cuidado, onde você tem aí algumas naturezas que não apareceram no nosso gráfico, muito atento aí nas grandezas. Seguinte, ó,
Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. Ou seja, a primeira locomotiva parte do repouso com aceleração constante, por parte de um terço do tempo de percurso, mantém a velocidade constante, por outro terço, e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Tá? Qual é o gráfico de posicionamento, ou seja, no eixo vertical e em função do tempo no eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Então, nesse caso, ó, vamos aqui mostrar para você algumas funções que é importante para a gente entender a questão. Então, vamos analisar primeiramente o espaço em função do tempo, onde você tem uma função da reta. Então, nesse caso, você tem no MRU velocidade progressiva, ou seja, a função crescente, onde você percebe que o corpo está se movimentando para frente, tá bom? Então nós colocamos aqui agora o espaço em função do tempo do MRUV, onde você tem uma parábola. Nesse caso, se o movimento ele for acelerado, você vai estar com cavidade voltada para cima, tá? Então nesse caso você tem aqui, nesse caso agora, uma concavidade voltada para baixo quando o corpo ele vai desacelerando, ou seja, a aceleração nesse caso negativa, para representar no gráfico dizendo que esse corpo está desacelerando, tá bom? Outra coisa que é importante no MRU, quando você tem o espaço em função do tempo, repara que nesse caso, se esse gráfico ele for constante, significa que o corpo está em repouso, tá? Em repouso, tá certo? Depois que revisamos a parte de gráfico no MRU, MRUV, ou seja, as condições que é dada para você, você tem, em todos eles você tem espaço em função do tempo, ou seja, o posicionamento. Então vamos analisar em cada gráfico aqui para a gente ver qual a alternativa correta. Ó, nesse caso aqui você tem o movimento acelerado. Tá? Movimento acelerado, tá bom? Vamos para cada trecho. Nesse caso aqui o corpo está em repouso, tá? Então nesse caso em repouso, certo? Então nesse caso você tem aqui na condição, ou seja, a gente já elimina nossa letra A. O que ele fala aqui pra gente, ó, a locomotiva parte do repouso com aceleração constante, tá? Então aqui estava correto, mas aqui ele fala que na segunda parte ele vai manter velocidade constante. Então nesse caso aqui, como a gente mostrou aí para você na revisão, que o corpo está em repouso. Então não é essa alternativa. Vamos para a próxima. Nessa condição, ó, repara que aqui está ok. Então nesse caso o movimento aqui é acelerado. Ou seja, aqui novamente, ó, mesmo erro da letra A, que aqui nesse caso é repouso, tá? Repouso. Então cortando aqui, não é a nossa alternativa. Vamos para a próxima aqui, ó. A nossa próxima, ela diz o seguinte, ó. Aqui ele está em movimento acelerado, correto. Repara que aqui nesse trecho, olha. Repara que nesse caso aqui a velocidade era constante, como ele fala aqui na segunda parte do trecho, tá? Então aqui a velocidade é constante, ou seja, movimento progressivo. Só que aqui ele, de novo, ele diz que o movimento está acelerado, né? Movimento acelerado, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, aqui está dizendo que o movimento ele é progressivo, né? Movimento progressivo. Então, repara que no MRU não existe movimento acelerado. A aceleração é nula, velocidade constante nesse caso. Então, ou seja, não é essa a alternativa. Vamos ver aqui nossa condição aqui, ó. Aqui, no primeiro trecho, ele diz que ele está com movimento acelerado. Ok, até ficar constante, tá? Movimento acelerado nesse caso. Aqui, ó, ok, ó, movimento constante nessa parte, ó. Nessa parte desse trecho aqui, olha, o movimento ele é acelerado, ok. Perdão, a velocidade ela é constante nesse trecho aqui, né? Certo? A velocidade aqui é constante. E aqui, então, ou seja, a alternativa correta é essa nossa alternativa aqui, ó. Certo? Tranquilo? Então, ou seja, a questão aqui, o erro dessa questão, porque nesse trecho aqui está dizendo que o movimento está acelerado, tranquilo? Acelerado nessa condição. Então, errado aqui essa alternativa. A alternativa correta é a nossa letra C. Então, galera, muito cuidado nessa parte de mecânica, parte de gráfico, né? Muita análise, a gente fez uma breve revisão aí de gráfico da página mecânica, cinemática, pegamos um pouco de dinâmica também lá no exercício anterior, certo, galera? Então, muito obrigado e até a próxima, que a gente vai estar revisando aí alguns conteúdos a nível de Enem. Muito obrigado e até a próxima.